Bom dia, nono ano. Turma, vamos dar continuidade hoje ao nosso capítulo 12, né, do nosso módulo 4, né? Pegue o livro, coloque bem aí na página 257. Na página 257, gente, vamos falar sobre a origem da diversidade na Terra, né? Temos quatro imagens aqui que nos mostram o seguinte, ó. A jacutirana vive em vários países na América Central do Sul, inclusive no Brasil. Esse outro, o gato doméstico, é criado como animal de estimação em quase todas as regiões do mundo. E bem aqui, o guepardo, também conhecido como chita, vive principalmente nas savanas africanas. E aqui o tigre dente de sabre existe por volta de 10 mil anos atrás e foi extinto, né? Ao olharmos as imagens, percebemos a grande variedade de seres vivos que existe na Terra, né? Alguns bem diferentes, né? E outros bem parecidos, né? Como esse caso aqui, né? Aí vem a pergunta, né? O que fez esses seres serem parecidos, né? E o que fez, porque outros são diferentes, né? E é por esse motivo, gente, que houve, né, o estudo da evolução dos seres vivos. Indo para a página 258, houve, gente, várias ideias formuladas a respeito da evolução, né? Aristóteles, né, acreditava que os seres vivos não mudavam e que com o tempo foi aparecendo várias teorias, gente, a respeito desse assunto, né? Um exemplo, né? Lamarck, né? Que é esse cara dessa foto aqui, né? Acreditava que os seres vivos mais simples se transformavam ao longo do tempo, ficando mais completo depois, né? Lamarck também, né? Tentava ordenar os seres em sequências lineares. Só que como, né, que os seres eram muito, né? Existe uma grande variedade. Ele percebeu que não daria para fazer dessa maneira que ele pensava, né? Fazendo esse linear. Lamarck, gente, ele teve duas ideias, né, em relação aos seres vivos, né? A ideia do uso e do desuso e a herança de caracteres adquiridos, né? Sobre a ideia do uso e o desuso, gente, ele acreditava que quanto mais se usasse algo, mais aquilo se desenvolveria, né? E aquilo que não fosse usado, né, fazia o quê? Atrofiaria. Tipo um órgão. Um órgão que ele fosse bastante usado, né, tipo a mão, né? Usado muito a mão para trabalhar, para todos. Enquanto ele acha que a mão poderia acontecer uma evolução na mão. Né? Caso a pessoa não usasse, né, aquele órgão ia se atrofiar. Né? Isso era a ideia do uso e do desuso. Já a ideia da mudança dos caracteres adquiridos, né? As características eram resultado, ele acha que as características eram resultado do uso e do desuso, né? E essas características eram transmitidas, né, aos seus descendentes. Tipo, se uma pessoa, os povos antigamente usavam muito a mão para caçar, ele acha que o braço, vamos supor, o braço poderia crescer. Ou o braço crescendo, ele acha que a nova espécie, né, que é a espécie humana, né, ela ia evoluir com um braço o quê? Com um braço maior, mais desenvolvido. Que aí foi nessa parte aí que a gente chama a herança dos caracteres adquiridos, né? Ó, a questão da girafa, né? O cara a ideia aqui, né? Que a girafa era pequena, né? E ao comer, né, tentar se alimentar, ela esticava muito o pescoço até que a girafa conseguiu o quê? Isso é uma teoria, até que a girafa conseguiu o quê? Crescer e também crescer o pescoço. Aí as novas girafas que foram nascendo, né, já nasceram o quê? O quê? Maiores e com o pescoço maior. Isso era a teoria dele, né? Indo para a página, gente, né, 259, temos essa imagem aqui, né? Aí tem até essa parte que fala o seguinte, ó. As pequenas asas dos pinguins, né, da seguinte maneira: as aves ancestrais deixavam, né, de utilizar as asas para voar, pois no ambiente onde viviam não precisavam dessa habilidade. Com o tempo, essas asas teriam atrofiado. Então, o que é que ele acha aqui? Tipo, né, foi outro exemplo, né? Que o pinguim ele não precisava, né, da asa. Então, como ele não precisou da asa para voar, a asa ficou o quê? Atrofiada. Os novos pinguins que nasceram, né, já nasceram com a asa o quê? Com a asa atrofiada, né?
Então, gente, Lamarck ele defende, né, que o ambiente ele é o responsável, né, por induzir também mudanças e adaptações no organismo. Mas sua teoria, gente, ela foi rejeitada, viu? Na época, né? Ele foi um dos primeiros, né, a defender a ideia da evolução. Então, quando a gente fala de evolução dos seres vivos, não tem como não falarmos de Lamarck, né? Temos na imagem, né? Temos na imagem aqui, né, abaixo, alguns motivos para a não aceitação, né? Bem aqui, ó. Ficou comprovado que os seres vivos, mesmo os de estrutura mais simples, não se originou da matéria sem vida, né? Com os avanços da genética, descobriu-se que os caracteres adquiridos por um indivíduo não são transmitidos a seus descendentes. Isso aqui ele fez com que, né, houvesse a rejeição, né, da teoria dele. Estudando a biodiversidade, foi constatado que os seres vivos apresentam muitas variações características que dificultam a formação de sequências lineares, né? Com o tempo, gente, também, o que aconteceu? Surgiu Darwin, né? Darwin, né, que foi outro, né? Que falou a respeito da evolução, né? Darwin fazia várias viagens, né? E foi, gente, nessas viagens que ele começou a pensar na evolução. Exatamente porque nessas viagens ele pôde observar vários seres diferentes em suas viagens. Indo para a página 260, né? Ele, gente, ele acha, né, Darwin, que esse processo poderia ter ocorrido com todos os seres vivos, né, esse processo de evolução. Então, ele deduziu, né, que os seres mais semelhantes iam apresentar parentescos próximos e os diferentes, né, eles iam apresentar um ancestral em comum, né? O que é que ele deduziu aí, Darwin, né? Ele, gente, ó, temos essa imagem aqui, ó, o que é que ele acha que aconteceu? Ó, Darwin analisou aves conhecidas como tentilhões em um arquipélago chamado Galápagos, no Equador. Ele observou que essas aves apresentavam variações em algumas de suas características, como o formato do bico. Além disso, cada ilha do arquipélago apresentava tendilhões com características específicas. Não, o que ele acredita aqui, ó, que existia uma ave, né, em várias ilhas, o mesmo tipo de ave, como fosse a mesma espécie de ave. Só que essas aves, elas ocorreu que nela mudanças, ó, no bico. Aí o que é que Darwin, né, falava, né, que essa mudança no bico aconteceu devido ao ambiente e devido à necessidade da ave. Tipo, ele acredita que houve a mudança devido à alimentação da ave. Porque tinha alguns alimentos que só dava para pegar com esse bico, tinha um que só dava com esse, alguns com esse, alguns com esse. Eles acreditam que a ave, né, o bico se adaptou, né, aquele meio que estava, e depois as aves que começaram a dar cria, assim, vamos dizer, já nasceram com os bicos diferentes, né, já evoluídos. Essa era a ideia, né, de Darwin. Indo para 261, né, temos aqui um texto, né, um pequeno texto que ele fala, né, a teoria da seleção natural começou a emergir em 28 de setembro de 1838, quando Darwin rememorava em sua autobiografia. Aconteceu de eu ler como extremidade o ensaio de Matos sobre a população e estando bem preparado para avaliar a luta pela sobrevivência que prossegue em toda parte pela longa e continuada observações dos hábitos de animais e plantas, imediatamente percebi sobre essa condição variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as desfavoráveis destruídas. Né? Então, é uma parte, né, que ele fala exatamente o que é que ele pôde observar, né? Essas, gente, essas aqui, ó, essas são observações que serviu para entender, né, melhor a questão da seleção natural. As espécies de seres vivos apresentavam alto potencial reprodutivo, ou seja, elevada capacidade de deixar descendentes. Outros recursos limitados levam os indivíduos
de uma população a competir, por exemplo, por fontes de alimento e por abrigo, né? Os indivíduos não são iguais, alguns podem apresentar características que favoreçam sua sobrevivência e competir, né? Foram ideias, né? Bem aqui é outra imagem, né? A imagem, né, parecida com aquela, né, da ideia de Lamarck, né? Aí, gente, de acordo com a seleção natural, né, o ambiente ele influenciou, né, a evolução desses seres vivos, né, a ideia deles, né? Mas como a evolução da ciência, alguns continuam, né, alguns pontos foram revistos, né, e atualizados, viu? A gente estuda isso, mas claro, com algumas atualizações, né? Com o tempo, Darwin também, né, ele publicou o livro, né, que se chama A Origem das Espécies, viu? Então, gente, nossa segunda parte era essa, viu? Não deixe de comentar após assistir o vídeo. Tenha um bom dia.